Olá, bem-vindo! Eu me chamo Luciana e hoje o papo é sobre revisões. Na verdade, eu já tinha feito um outro vídeo aqui no canal falando da extrema importância de você incluir revisões periódicas ao longo da sua preparação para concurso público. Eu vou até deixar o link aqui em cima, caso você queira dar uma olhada nesse vídeo. E hoje eu vou te mostrar como fazer revisões. E para isso, eu vou te explicar na prática os 3 tipos de revisões que eu utilizo. São as revisões diárias, as revisões acumulativas e as revisões finais. Vamos juntos? Então agora eu vou explicar para você detalhadamente como eu faço os meus 3 tipos diferentes de revisão. E aí eu vou começar com as revisões diárias. Para fazer as minhas revisões diárias, eu utilizo o Anki. Eu já gravei alguns vídeos aqui no canal falando sobre o Anki, vou deixar até aqui na descrição do vídeo e aqui em cima, caso você queira conhecer mais sobre essa ferramenta. Mas, basicamente, o Anki, ele é um programa de flashcards virtuais. Então, por exemplo, se você pensar no flashcard em papel, aquele flashcard tradicional, deixa eu tentar desenhar aqui. Como que ele funciona? Basicamente é um pedacinho de papel, né, simulando ali um cardzinho, um cartão, e na frente você coloca uma pergunta. E aí você se faz essa pergunta, tenta lembrar da resposta e depois vira o card, porque no verso do card você já vai ter escrito a resposta. Então esse processo de você tentar resgatar, né, a resposta da pergunta é um processo extremamente ativo e força seu cérebro a trabalhar. Então, eu uso esse sistema de flashcards para fazer as minhas revisões diárias. E para explicar melhor como que funciona, né, essa dinâmica das revisões diárias, eu trouxe aqui para você um exemplo de ciclo de estudo. Então, supondo aqui que no dia 1 do meu ciclo eu estude Direito Administrativo. E aí eu escolho estudar a matéria, por exemplo, de atos administrativos. E aí também no dia 1 está previsto que eu faça uma sessão de Direito Constitucional. E aí, digamos que em Direito Constitucional eu vou começar a matéria de princípios fundamentais. Então, fiz essa sessão de estudo de cada uma dessas disciplinas, né, vi videoaula ou li PDF, enfim, da forma que você consegue, né, fazer esse aprendizado teórico. E aí, no dia 2, está previsto que eu estude outras disciplinas. Então, por exemplo, aqui no dia 2, na disciplina de ética, eu iria estudar, por exemplo, conceitos básicos, né, ética, moral. E na disciplina de gestão de pessoas, eu iria estudar, por exemplo, a matéria de liderança. Acontece que no dia 2, antes de eu iniciar o estudo de conceitos de ética e de liderança, eu venho aqui e vou fazer cards de atos administrativos e princípios constitucionais. Então, antes aqui de começar o meu estudo do dia 2, eu venho aqui e vou revisar ali em torno de 20 minutinhos, 30 minutinhos de flashcard sobre a matéria que eu vi no dia anterior. E assim eu sigo. Então, por exemplo, revisei as matérias do dia anterior, vou estudar conceitos de ética, vou estudar conceitos de liderança. No dia 3, está previsto aqui em AFO, eu estudar sobre receitas públicas, e aqui em administração geral, eu vou estudar sobre licitações, por exemplo. Tá, mas aí antes de eu começar o estudo de receitas e licitações, eu venho aqui, pego os meus cards sobre conceitos de ética, meus cards de liderança e reviso aqui 20 minutinhos antes de começar o estudo. Eu normalmente gosto de revisar antes de aprender a nova matéria, ou de dar continuidade à matéria, porque a sua cabeça ela tá mais leve. Se você deixar para fazer essa revisão diária lá no fim do dia, pode acontecer algum imprevisto, né? Você pode estar muito cansado, enfim, já pode ali estar de saco cheio, não quer revisitar a matéria antiga, e aí essa revisão diária vai por água abaixo. Então, normalmente, a primeira coisa do meu dia é fazer os flashcards da matéria que eu vi no dia anterior. E aí, para mostrar isso na prática, eu vou abrir o Anki para vocês. Então, supondo que hoje eu vou precisar revisitar os cards de atos administrativos, antes de começar a matéria de ética. Então, eu venho aqui no meu baralho, Direito Administrativo, Atos Administrativos, e aí eu começo meu estudo, né, da matéria que eu vi ontem. Né? E aí aqui, quando o administrador estiver diante de ocorrência de um fato e puder escolher qual comportamento adotar. Discricionalidade ou vinculação? Discricionalidade. Então, eu venho aqui e mostro a resposta. E aí, realmente, é discricionalidade. E aí tem até um lembretezinho da diferença de atos vinculados e atos discricionários. E aí eu vou pro próximo flashcard. Em relação à extinção de ato, qual a diferença de extinção subjetiva e objetiva? Aí você lembra lá, né? A extinção subjetiva está relacionada quando não existe mais sujeito na relação. E a objetiva é quando o objeto está extinto. E aí você mostra a resposta.
né? Então, na subjetiva desaparece o sujeito e na objetiva quem desaparece é o objeto. Então, você vai fazendo esse esforço para o seu cérebro lembrar das coisas que você viu ontem. E aí eu vou fazendo vários cards, geralmente eu dedico 20 a 30 minutinhos, né? Depende de como tá o cronograma ali do meu dia. Mas eu vou fazendo, vou fazendo. Não tem uma média exata de cards que eu faço. Por quê? Porque tem cards que às vezes eu demoro mais pra lembrar da pergunta, e às vezes tem cards que são mais rápidos. Então, assim, eu não gosto de botar uma meta de quantos cards eu vou fazer. Geralmente eu divido mesmo por tempo. Separo ali 20 minutinhos, e aí eu faço os cards das matérias que eu vi no dia anterior. Vamos voltar, então. Então é basicamente assim que funcionam as minhas revisões diárias. E aí o segundo tipo de revisão é do tipo acumulativa. E para explicar melhor como que ela funciona, eu vou botar aqui o exemplo da disciplina de gestão de pessoas, tá? Então, por exemplo, supondo que eu vou iniciar o estudo dessa disciplina e vou começar estudando aqui liderança. Então, eu vou estudar essa matéria de liderança, seja assistindo videoaulas ou por PDFs, né? Depende aí como você preferir consumir essa teoria. E aí vou estudar, vou fazer algumas questões para reforçar o meu aprendizado. E aí no final de tudo, né, para sedimentar o que eu aprendi, eu faço um resumo da matéria de liderança. E aí vou partir para a próxima matéria. Normalmente eu só gosto de partir para a próxima matéria quando eu finalizar a matéria anterior, para não ficar várias matérias ali quebradas dentro da mesma disciplina. Então, supondo que eu finalizei tudo aqui de liderança, e o próximo conteúdo que eu vou ver seria o conteúdo de motivação. Acontece que antes de eu iniciar essa nova matéria, eu pego este resumo de liderança e vou fazer a revisão. E aí, como que eu faço essa revisão? Eu faço uma leitura. Mas não é qualquer leitura, não é só pegar o resumo de liderança e lendo assim, de forma passiva. Eu tento fazer uma leitura interativa desse resumo. E aí, para explicar mais ou menos como eu faço, eu até trouxe um exemplo aqui do meu resumo de liderança. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, aqui foi um exemplo de um resumo de liderança. E aí, como é que eu faço essa leitura ativa? Eu faço semelhante aos flashcards. Eu tento ocultar algumas informações do meu resumo e aí eu tento lembrar e depois eu confirmo, né, se foi realmente o que eu anotei. Então, por exemplo, o que é liderança? Vixe, liderança, aí eu escondo aqui a capacidade de influenciar pessoas. Existem 2 tipos de poder do líder. Quais são esses poderes? Vixe, deixa eu lembrar aqui. Tem o poder decorrente de posição e o poder decorrente de pessoas. O poder decorrente de posição são de 3 tipos. E o poder decorrente de pessoa? São de 2 tipos. O poder de recompensa está relacionado a quê? A capacidade do líder de dar um benefício. O poder de coerção? É quando o líder ele tem aquela capacidade de gerar medo. Então as pessoas acabam seguindo por medo de desobedecer. Então eu vou fazendo essa leitura, tentando criar conexões com esses assuntos, tá? Então não é aquela leitura passiva, porque entenda que você tem que pôr o seu cérebro para trabalhar. Ele precisa ter esforço para saber que aquela informação é importante para você. E aí eu sigo fazendo, né, essa leitura interativa em todo o meu resumo. Então, por exemplo, aqui no resumo de liderança, né, eu fiz vários desenhos, porque cada teoria de liderança, né, tem um gráficozinho próprio, e aí eu gosto de desenhar esses gráficos, se você preferir, você pode imprimir, mas que seja algo prático, né, que na hora que você for fazer essa leitura, seja algo rápido e que você, de fato, consiga remeter à lembrança daquela matéria. Então, você faz essa revisão, né, de uma leitura mais interativa. E aí, depois de ter revisto o resumo da matéria anterior, é que, de fato, eu vou estudar novo conteúdo, né? E aí, eu vou assistir as videoaulas, né? Vou ler os PDFs, como você preferir, faço questões, né, para tentar ali fixar a matéria e pronto. Finalizei motivação. Finalizei, vou preparar um resumo sobre motivação, para ficar guardadinho para mim. Quando eu partir para a terceira matéria, supondo aqui que seria avaliações de desempenho, antes de eu começar o estudo de avaliação de desempenho, eu vou pegar esse resuminho aqui de motivação, que foi a matéria anterior, e vou revisá-lo. E também vou pegar aquele resumo da primeira matéria que eu vi, que no caso foi sobre liderança, e também vou revisá-lo. Então aqui foi a revisão da matéria 2 e aqui foi a revisão da matéria 1. E aí, para não repetir novamente a leitura daquele resumo, né, que eu já consumi da vez anterior, eu mudo o estímulo. Então, por exemplo, ao invés de reler o meu resumo de novo, eu, por exemplo, vou focar em resolver questões. Então, eu separo ali 20, 30 questões sobre liderança para fazer o processo de revisão. Ou ainda, supondo que aqui eu tenha estudado liderança por videoaula.
Não deu tempo ler o PDF. Opa, então aqui eu posso pegar aquele PDF de liderança e dar uma lida rápida para ver se eu deixei passar alguma coisa no meu resumo ou algo do tipo. Ou ainda, supondo que o conteúdo da matéria anterior fosse algo relacionado a alguma legislação, eu posso utilizar também a leitura da lei seca para reforçar essa revisão. E aí eu sigo, né, fazendo essas revisões cumulativas. Então, a cada nova matéria, antes de começar essa nova matéria, eu pego resumos anteriores, faço questões da matéria anterior. E aí, conforme eu vou avançando naquela disciplina, eu sempre vou voltando para as matérias iniciais para não ir esquecendo. E aí, ao longo desse processo, você vai mudando o estímulo. Ora você pega o seu resumo para ler, ora você pega e faz só questões, né? Mistura ali as questões das matérias antigas, ora você lê lei seca, e aí você vai mudando esse estímulo para o seu cérebro também não cansar só lendo o resumo. E aí, só para fechar aqui o nosso exemplo, então, depois que eu fiz, né, as revisões das matérias anteriores, aí eu vou estudar, né, seja por videoaula ou PDF, avaliações de desempenho. E aí, depois de concluir, né, o estudo de avaliação de desempenho, eu venho e preparo um resumo. E aí, esse resumo, ele vai ser utilizado antes de eu estudar treinamento e desenvolvimento, que é a nova matéria. Então, eu vou pegar o resumo da matéria 3, vou pegar o resumo da matéria 2, vou pegar o resumo da matéria 1, que aqui foi de liderança, e vou revisar a matéria 1. E aí perceba que conforme você vai avançando na disciplina, você vai dedicar mais tempo às revisões. Então, no começo, como você está ali adquirindo os novos conhecimentos, provavelmente você vai gastar todo o seu tempo só estudando coisa nova. E aí, conforme você vai se tornando ali um concurseiro intermediário, já vai tendo uma quantidade boa de carga de matéria, aí você vai ter que equilibrar o seu tempo, né? Entre estudar coisas novas e revisar as coisas antigas. E aí, quando você finalizar aquela disciplina, você vai marcando revisões mais espaçadas. Então, vamos supor aqui que eu terminei a disciplina de gestão de pessoas em 1º de janeiro. Então, eu vou programar aqui, quando for 1º de fevereiro, fazer outra revisão geral dessa disciplina. Ah, senti que eu esqueci de muita coisa. Então, a próxima revisão eu não vou marcar com 30 dias. Eu vou marcar ali mais ou menos dia 15 de fevereiro. E aí eu faço uma revisão total da disciplina de gestão de pessoas. Então, conforme você fecha a disciplina, você vai administrando, né, de forma mais espaçada o conteúdo total. Então, não cometa o erro de, fechei a disciplina, vou esquecer e vou colocar outra disciplina no meu ciclo de estudos. Não faça isso, né? Acontece que essa disciplina que você já finalizou todas as matérias dela, você vai só manter. Porque se você esquecer de revisá-la, vai chegar lá no dia da prova e você não vai lembrar nada, tá bem? E aí, finalizando, eu chego ao meu último tipo de revisão, que é a chamada revisão de reta final. E o que é reta final? Reta final, gente, é quando tá faltando ali uma semana ou 2 semanas para a fatídica prova, né? Então, nessa uma semaninha ali pré-prova, 2 semanas ali antes da prova, esse é o período de revisão final. E nesse período, gente, eu esqueço conteúdos novos. Então, o que eu vi, o que eu não vi, Deus vai abençoar. Então, não dá ali para uma semana antes da prova eu querer ter a ideia de começar um conteúdo novo. Então, é melhor você garantir aquilo que você já viu. Então, foque nas revisões. Esqueça conteúdo novo. Não se arrisque. Porque, olha, você não saber a resposta de uma questão porque não viu aquela matéria, beleza, é justificável, né? Poxa, eu não vi, realmente não tinha como eu responder a pergunta. Agora, você errar uma questão de prova porque não lembrou da resposta, sabe que viu o conteúdo, mas não lembrou da resposta, gente, é frustrante. É algo assim imperdoável. Então, não dá para cometer esse tipo de falha. É melhor você garantir a memorização daquilo que você estudou. E o conteúdo novo já era. Em algumas situações, você vai ter que abrir mão de alguns conteúdos, você vai ter que negligenciar, porque às vezes não dá tempo. O conteúdo para estudar é muito grande. E aí, realmente, você vai tentar negligenciar aquilo que você sabe que cai menos, né? Estatisticamente, cai menos na prova. E esquece, tá? Esquece. Conteúdo novo na semana da prova não dá. Não invente de começar. Então, esse momento de reta final é hora de você focar nas suas maiores dificuldades, naquela matéria que você ainda tem complexidade de lembrar das informações. E como é que você vai descobrir isso? Poxa, a essa altura você já fez vários simulados, você já resolveu várias questões, então você sabe onde você está errando. E é essa matéria que você precisa impregnar com mais força na reta final da sua prova. Então, foque em aprimorar aquelas matérias que você ainda está errando questão. E também é nessa reta final que você vai dar o gás naquele conteúdo decoreba. E que conteúdos decoreba são esses, Luciana? Gente, são aqueles prazos, aqueles números
que as bancas adoram cobrar para complicar a sua vida. Então, por exemplo, o presidente tem 48 horas ou 24 horas para justificar o veto. O TCU tem quanto tempo para enviar um relatório? Então, esses prazos, esses números, principalmente de lei, são essenciais. Então, essa é a hora de você dar o gás final para decorar todos esses prazos, porque as bancas adoram prazos, números, exceções. Então, a recondução, ela é permitida, ela é vedada, o mandato é de 4 anos, 5 anos. Então, esses pormenores da matéria, você terá que decorar com mais força ainda nessa reta final ali antes da sua prova. E aí, nessa reta final, o Anki também vai ser de grande ajuda, principalmente porque ele é mais rápido, ele é mais dinâmico, e você também consegue filtrar aqueles cards mais decorebas, aqueles cards mais urgentes que você sabe que vai cair na prova. Então, o Anki ele pode ser de grande ajuda. Na verdade, não só na reta final, tá? Por exemplo, aqui no caso das revisões acumulativas, quando eu quero mudar o estímulo do resumo, eu também uso bastante o Anki. E aí eu paro, tento resolver todos os flashcards daquela matéria, e aí eu sigo com os outros estímulos, fazendo questão, fazendo simulado, lendo PDF, né? Então, o Anki, na verdade, ele te ajuda nos 3 tipos de revisão. E é isso, espero ter conseguido te fazer entender melhor as diferenças desses tipos de revisão e também espero que essas dicas contribuam para que você consiga planejar melhor as suas revisões. Então já sabe, né? Não esquece de curtir este vídeo e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como este.